Onde há dúvida, não há fé. Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live da palavra e você é meu convidado, a minha convidada, a estar junto aqui comigo para juntos sermos tocados pela palavra de Deus. Eu tenho convicção que tem algo de Deus para nós nesse tempo e você é meu convidado, a minha convidada a permanecer aqui comigo. Muito bom dia, pessoal que já está entrando aí. Meus queridos, minhas queridas, muito bom dia. Quero pedir que vocês me ajudem a compartilhar essa live. O Instagram, minha gente, o Instagram não está entregando 100% os conteúdos. Então, nem sempre quando a gente entra em live, o Instagram avisa para as pessoas que a gente está em live. Então, quero pedir que você me ajude aí, compartilhando, para que pessoas possam receber essa mensagem e ser tocadas por essa mensagem. Tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar conosco, vai nos tocar com a palavra e eu estou com expectativa para isso. Então, me ajuda aí compartilhando, avisando aos seus colegas aí, aos seus seguidores, aos seus amigos. Manda lá no grupo do WhatsApp, manda no grupo. Muito bom dia a todos vocês que estão entrando. Que alegria estarmos juntos aqui mais essa manhã. Louva a Deus por essa oportunidade. Ô Ellen, conseguiu entrar, Ellen? Ellen tá com um bebezinho novinho em casa, né? Bom dia, pastora Ju, Bianca, Cássia. Bom dia, Mandinha, Alessandra, Alice, todo mundo que tá entrando aí. Trabalhando muito, tô até rouco. Eu tô até melhor do que semana passada. Quem tava na live semana passada sabe que semana passada eu tava com a garganta, a voz estava bem prejudicada. Mas hoje, graças a Deus, essa semana foi mais tranquila, né? E aí, graças a Deus, a voz tá melhor, a gente tá começando já bem, você já tá me entendendo bem, podendo receber da palavra. E é isso, queridos, a gente vai começar orando, pra gente poder aproveitar o nosso tempo, mas enquanto a gente estiver aqui orando, você pode, encaminhando essa mensagem, pode mandar para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber dessa mensagem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos sendo tocados pela tua palavra e de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Eu te agradeço por essa oportunidade, por essa porta aberta aqui na internet, na rede social. Essa porta que não está sendo aberta por mim, para mim, mas é uma porta que está sendo aberta para a tua palavra, para que a tua palavra seja pregada, ensinada e que gere fé nos nossos corações e nos fortaleça na tua vontade. Então, Pai, fica à vontade no nosso meio. Fala conosco nessa manhã. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que já está aqui conosco nessa live, que já está participando aqui conosco. E oro também, Pai, por pessoas que vão assistir depois dessa live, vão depois ser tocadas por essa mensagem, que em nome de Jesus o Senhor sopre essa mensagem, que não tem a ver com o meu nome, que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o poder da tua palavra, o poder daquilo que o Senhor está fazendo e deseja fazer na vida de cada um dos meus irmãos. Toca-nos com a tua palavra, com a mensagem da tua palavra, que é viva, eficaz e que transforma, alimenta, restaura e nos impulsiona a cumprir a tua vontade. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã. Queridos, o tema que Deus colocou no meu coração para essa manhã é onde há dúvida, não há fé. Então eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos falar nessa manhã, mais uma vez, sobre fé. Né? A gente fala sobre fé em todas as nossas lives, porque nós somos da palavra da fé. Aleluia. Mas, de uma forma mais específica, Deus colocou no meu coração para essa manhã abordar esse assunto que nós até abordamos lá no mês de agosto, nas lives O Poder da Fé, que nós fizemos pelo Instagram, pelo YouTube.
mas de uma forma mais específica, Deus me fez voltar nesse assunto. Então eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, que conhece alguém que precisa desenvolver fé em qualquer área da vida, que precisa de repente de uma situação de resposta, cura, transformação, alguém que precisa sair do meio da dúvida, sair do muro da dúvida, pessoas que precisam ser encorajadas, fortalecidas pela palavra. Encaminha essa live, manda essa live para essas pessoas, porque não é o Vinícius, mas é o poder da palavra de Deus. É a palavra que pode fortalecer essa pessoa nesse dia e dar a essa pessoa aquilo que ela precisa, essa injeção de ânimo, essa injeção de fé, para que ela possa conhecer a vontade de Deus e andar à altura da vontade de Deus. Então eu quero te pedir que você compartilhe com essas pessoas. Eu já mandei para algumas pessoas, mas enquanto estava falando aqui, eu lembrei de mais gente, então vou mandar aqui para alguns amigos que estão enfrentando até algumas situações de enfermidade em casa, para que possam receber dessa mensagem, receber da palavra. Então, encaminha aí, se você pensou em alguém, veio alguém no seu coração, não deixa de ser um canal para essa pessoa. Encaminha essa mensagem para que essa pessoa possa ter essa oportunidade de ser tocada pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu tenho convicção que o Senhor vai nos usar nessa manhã para que a palavra dele seja pregada e que fé seja gerada no coração dos nossos irmãos. Então, quero te convidar aí, me ajuda a compartilhar. Se você pensou em alguém, lembrou de alguém, manda. Eu lembrei de uma pessoa aqui, mas não estou achando o Instagram da pessoa. Mas eu creio que o Espírito Santo pode levar, pode guiar. Amém, queridos? Vamos lá. Como eu disse para você, Deus colocou no meu coração da gente falar de novo sobre esse assunto, né? Nós tivemos aí no mês de agosto desse ano uma série de lives sobre o poder da fé. E nessas lives de agosto nós tratamos sobre fé, o que é fé, os inimigos da fé, o bom combate da fé. Falamos sobre muitos assuntos relacionados à fé, aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre fé. E essas lives, elas estão salvas lá no YouTube. Então, se você está aqui e quer entender melhor, precisa entender mais, tem aqui no meu perfil, lá nos destaques, um link para o canal do YouTube, que lá você pode acessar essa playlist sobre fé. São 5 encontros, então é uma média aí de 8 horas, queridos, olha isso, é quase que um curso completo. 8 horas de mensagem da palavra de Deus, que falando sobre fé, a importância da fé, o poder da fé. Então, se você percebe que você precisa, ou alguém precisa, faça esse favor. E algumas semanas já, Deus tem me lembrado essa frase, que é o tema da live de hoje, onde há dúvida, não há fé. E o Senhor tem falado isso comigo, onde há dúvida, não há fé, onde há dúvida, não há fé. E eu estava pensando que eu ia gravar um vídeo, que eu ia falar alguma coisa, mas essa semana o Senhor falou comigo que era para compartilhar aqui na live com você. Então eu quero começar lendo esse texto que está em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 8, que é um texto base para esse assunto que a gente vai falar hoje. Tiago 1, do 5 a 8. Pega a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, anota o máximo de coisas que você puder, anota os textos bíblicos e aí envia para alguém depois. Lembra você mesmo de anotar e de repente até de fazer aquilo que a gente falou na live da semana passada, colocar espalhado pela sua casa, em partes da sua casa, para de repente você se lembrar de declarar. Mas olha aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus
caminhos. Queridos, esse texto de Tiago, no capítulo 1, ele é um texto muito valioso, muito importante, porque ele não está falando de uma forma específica sobre fé, ele está falando sobre sabedoria, mas ele traz esse princípio da fé. Ele começa dizendo que se alguém tem necessidade de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se alguém tem necessidade de sabedoria, basta pedir que Deus vai dar sabedoria. Só que ele vai trazer essa informação, que é onde eu quero me ater com você nessa manhã. Quando ele fala assim, ó, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Essa expressão é maravilhosa porque ela traz essa clareza para nós de que fé e dúvida não combinam. Fé e dúvida não podem andar juntos. Eu quero que você entenda de uma vez por todas nessa manhã. Fé e dúvida são opostos. Não podem caminhar juntas, não podem viver juntas. Onde há fé não há dúvida, onde há dúvida não há fé. Então, o que Tiago está dizendo é, se você vai pedir sabedoria para Deus, você precisa pedir com fé, em nada duvidando. Eu penso que ele está dizendo assim, ó, peça com fé, mas não duvide nem um pouquinho. Eu já disse isso para vocês que estão me acompanhando aqui na live da palavra já há um tempo. Eu já disse isso algumas vezes, lá em agosto com certeza eu falei várias vezes, que 99% de fé é dúvida, é incredulidade, porque fé é certeza. A palavra de Deus, ela define fé ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, como a certeza, convicção. Hebreus 11, 1 nos diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus definem fé como certeza, convicção. E não dá para alguém ter certeza e dúvida ao mesmo tempo, porque certeza é oposta à dúvida e dúvida é oposta à certeza. Então, eu quero te dizer claramente, mais uma vez, o tema dessa live de hoje: onde há dúvida, não há fé. E o meu propósito aqui com essa mensagem é realmente nos trazer essa reflexão de onde na nossa vida nós estamos permitindo que Satanás lance dúvida. Em qual área da nossa vida nós estamos permitindo que a dúvida entre, que a dúvida acesse o nosso coração. Em qual área da nossa vida nós estamos permitindo com que a dúvida entre. Porque, irmãos, a gente tem que estar atento com isso. Onde a dúvida entra, a fé sai pela outra porta. Então, você que mora em casa, eu moro hoje num apartamento, né? Mas antes de vir morar nesse apartamento aqui, eu morava numa casa. A gente tem a porta, eu tinha a porta da entrada e a porta dos fundos. Irmãos, a dúvida está entrando pela porta da frente, a fé está saindo pela porta de trás. Porque onde há dúvida, não há fé. Porque fé é certeza, fé é convicção. Não dá para ter certeza e dúvida ao mesmo tempo. Querido, é a mesma coisa que eu falar assim, essa minha camisa, eu tenho certeza que eu acho que é preta. Eu tenho convicção que eu acho que ela é preta. Não combina. Não combina isso, não tem lógica isso. Ou eu tenho certeza que ela é preta, ou eu tenho uma dúvida que ela é preta. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Se eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Fé é certeza, convicção. Então, onde há dúvida, não há fé. Então, quando o Tiago está falando aqui sobre pedir sabedoria, ele está dizendo, peça porque Deus dá. Agora, ao pedir, peça com fé, em nada duvidando.
ou seja, de forma plena na fé persa. Esteja respaldado, esteja fundamentado, esteja assegurado na fé, porque fé é isso, fé é garantia, fé é um firme fundamento. Tem uma outra versão da Bíblia que vai dizer que a fé é uma garantia, uma evidência. Irmãos, uma evidência é algo que te diz que é uma realidade. Então a gente sempre dá o exemplo do esqueleto do animal. Quando a gente vê o esqueleto de um animal, ossada de um animal, nós sabemos que aquele animal existiu. Nós sabemos que aquela espécie existiu. Por quê? Porque nós estamos vendo uma evidência, algo que prova que é real. Então a fé, ela é uma evidência de que aquilo que você está orando, aquilo que você está crendo é real. Ah, Vinícius, mas não estou vendo. Ah, Vinícius, mas no mundo natural não é isso que está acontecendo. Você já aprendeu isso comigo e você já entendeu que você não precisa ver, você precisa crer. Fé não espera ver, a fé crê mesmo sem ver. E é justamente por crer que a fé vê. Então, irmãos, nós não cremos porque vemos. Nós vemos porque cremos. Primeiro cremos. Primeiro acreditamos. Primeiro depositamos a nossa fé, expectativa no Senhor e na palavra do Senhor. Porque é isso que nos assegura que aquilo que nós oramos, que aquilo que nós acreditamos é uma realidade. Então, quando nós temos fé, fé não deixa espaço para dúvida. E onde há dúvida, não há fé. Então, você que entrou depois, você que está entrando agora, fica muito à vontade, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa live da palavra. Toda sexta-feira, 8 da manhã, nós estamos aqui no Instagram. E nessa semana o Senhor colocou no meu coração esse tema, onde há dúvida, não há fé. E eu vou repetir isso várias vezes, porque eu quero que pela repetição isso fique claro na sua mente, para que isso acesse o seu espírito. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto essa palavra for algo que você tem na mente, você tem um problema, porque aquilo que você sabe na mente, apenas na mente, você pode esquecer. Aquilo pode ser combatido com alguma outra coisa, porque se você pensa alguma coisa e daqui a pouco você pensa outra, aquele pensamento pode desestabilizar aquele pensamento anterior. Agora, quando vira uma certeza no seu espírito, uma certeza no seu coração, uma convicção no seu interior, nada nem ninguém pode mover você desse lugar. Então eu vou repetir várias vezes para que essa mensagem ela caia no seu espírito. Ela não fique apenas na sua mente, mas ela vá até o interior do seu coração, até o seu espírito e fortaleça você por dentro. Quero que você entenda nessa manhã, onde há dúvida, não há fé. Queridos, e eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra da fé. Eu amo ensinar e falar sobre isso. Quer dizer que tudo na minha vida está acontecendo exatamente como eu gostaria? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que mesmo acontecendo ou não acontecendo, eu escolhi firmar meus pés nessa palavra que me diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Crendo, eu posso ver todas as coisas acontecendo. Crendo, eu posso ver tudo mudando. Querido, querida, falar do problema não vai resolver. Falar do problema vai deixar você mais consciente desse problema. Agora, o que vai resolver é quando você decide declarar a palavra de Deus.
confiando nessa palavra, contra-atacando. Queridos, há algumas semanas o Senhor falou isso comigo. Eu acho que eu até compartilhei isso na torre, na live. Eu não sei onde eu compartilhei isso, mas tanto lugar que eu compartilhei. Se o diabo se levanta para te atacar, não fique passivo aguardando o ataque. Levante-se e ataque ainda mais firme do que ele está te atacando. Se a ofensa se levanta, levante-se de uma forma mais ofensiva. Ei, presta atenção. Nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. É contra principados e potestades. Nós estamos lutando para permanecer. É o bom combate da fé. Permanecer naquilo que já recebemos, naquilo que já é nosso, naquilo que Jesus já nos deu. Então, se o diabo se levanta, ou se a circunstância se levanta, se a dor, a enfermidade, se Satanás coloca algo na sua vida que está crescendo diante dos seus olhos, cresça você ainda mais, se levante ainda mais, não se acue, não se diminua, não se abaixe, mas se fortaleça, se levante, se imponha nessa situação, não no seu poder, não na sua autoridade, mas no poder e na autoridade do nome de Jesus, com as armas espirituais, com as armas da fé, atacando as forças das trevas, com a espada do Espírito. Abra sua boca, porque Efésios 6 vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus, e nós já aprendemos isso aqui nas lives. A palavra de Deus na sua boca é uma arma de ofensa, é uma arma de ataque. Ofensa que eu estou dizendo, que eu quero que você entenda, não é questão de ofender, no sentido que a gente está pensando pessoas, mas é de ataque. É uma arma de ataque às forças malignas, às forças das trevas. A palavra de Deus na sua boca, ela é uma arma de ataque. Por isso, Deus te deu essa espada do Espírito. Ele está te dizendo, não é na sua força, não é no seu poder, não é na sua autoridade, mas é no meu poder e na minha força, com a minha palavra. É na minha palavra, o Senhor Deus está nos dizendo nessa manhã. É com a minha palavra. Fortaleça a sua fé com a palavra. Pare de declarar o problema e a incredulidade. O diabo quer que você fique falando da falta. O diabo quer que você fique falando do problema. Mas Deus te deu uma palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que a espada de dois gumes. É a espada do Espírito, que ela penetra onde ninguém consegue ir. Ela vai aonde ninguém consegue ir, queridos. O medicamento vai até certo ponto. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, as coisas dessa terra, as coisas naturais, elas vão até certo ponto. Queridos, eu também tenho dores na minha vida em alguns momentos. Eu também, de vez em quando, tomo medicamentos. Eu não sou contra você tomar medicamento, não. Eu quero que você entenda isso. A fé, ela não nega a realidade. E uma realidade é, Deus levantou a ciência através de homens que eu creio, com a sabedoria de Deus, estão conseguindo tratar questões que anos atrás não estavam sendo tratadas. Então Deus deu sabedoria aos médicos. Eu não confronto o médico. Eu não descredibilizo o médico. Por mais fé que eu tenha no meu coração, eu não nego a necessidade da medicina. Mas eu sei que a medicina tem um limite. E todos os médicos sabem disso. Todo mundo da área da saúde sabe disso. Tem um limite. Tem um lugar que a medicina chega e ela fala, agora não dá mais.
é irreversível, não dá mais para fazer. É nessa hora, é esse o lugar que a nossa fé precisa entrar em ação. Porque a fé da palavra não tem limites. A palavra diz que a palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Meu Deus, olha esse texto. Vamos ler o texto que nem estava no script, mas esse texto a gente tem que ler. Vai lá comigo, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Vai lá. Aleluia. Querido, querida, eu percebo Deus aqui no nosso meio nessa manhã. Eu percebo a unção de Deus. Eu estou sendo tocado fisicamente pela unção de Deus aqui nessa manhã. Eu não sei você aí onde você está, mas eu estou sendo tocado por essa unção nessa manhã. Meu Deus, seja tocado aí também, onde você estiver, em nome de Jesus. Seja tocado, porque a unção de Deus, ela não tem limite. Pai, eu quero orar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelos meus irmãos que estão do outro lado aqui. Eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui desse outro lado, ouvindo essa palavra. Não está aqui pelo Vinícius. Não veio aqui pelo Vinícius, mas é a tua palavra. É porque nós acreditamos na tua palavra. Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui, 8h32 da manhã da sexta-feira. Depois de uma quinta-feira cansativa. Eu estou aqui porque eu confio na tua palavra. Eu acredito na tua palavra. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui, depositando a expectativa no Senhor da tua palavra. Toca-os agora, em nome de Jesus. Toca agora. Toca agora, em nome de Jesus. Toca agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você que está aí, lembra de alguém que precisa ser tocado por essa mensagem, por essa palavra, você pode encaminhar a live, mas você também pode abrir sua boca aí, de onde você estiver, e declarar isso. Pai, eu oro pela vida do Bento agora, onde o Bento estiver agora. Onde a filha da Patrícia Praia estiver agora. Pai, em nome de Jesus, entra nesses quartos de hospital. Entra, ó Deus, nesse lugar em que essas crianças estão, Pai. Onde o Samuelzinho estiver agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tantas crianças sendo atacadas no físico, no corpo. Nós não vamos ficar na passividade. Nós não vamos aceitar como normal, comum, é virose, é vírus, é normal, é dessa época, é dessa estação. Não vamos! Não vamos aceitar. Eu declaro agora o poder e a vida do sangue de Jesus sobre essas crianças agora. Sobre a vida do Bento, sobre a vida da filha da Patrícia, sobre a vida do Samuel. Em nome de Jesus. Vida de Deus, cura. Cura se manifestando agora. Em nome de Jesus. E nós vamos ver os testemunhos. Se você lembra de alguém, ó. Carla tá colocando aqui, ó, Leonardo tá no hospital. Pai, em nome de Jesus, no hospital que o Leonardo está agora. Vai lá. Vai lá nesse hospital agora onde o Leonardo tá. Se você lembra de alguém, vai declarando aí no seu lugar. Tem autoridade na sua boca também. A palavra de Deus está com você aí agora. Está aí com você. Declara aí no seu lugar, aí onde você estiver. Abra a sua boca e declara essa palavra. Com autoridade, com ousadia. Crendo que o poder de Deus não está limitado a um espaço físico. Do mesmo jeito que eu, Vinícius, estou sendo tocado aqui dentro desse quarto, no meu escritório. Você, onde você estiver agora, você pode ser tocado. E pessoas fora daí, em outros lugares, nos quartos de hospital, em suas casas, nos trabalhos, onde elas estiverem, elas podem ser tocadas por essa palavra. É o que eu creio e é o que eu declaro em nome de Jesus. Querido, se eu não crer nisso, eu não creio em mais nada. Se eu não crer nisso, eu não creio em mais nada. Pode me descredibilizar, pode me difamar, pode.
Se você me vê falando o contrário disso, você pode acabar comigo, pode deixar de me seguir, pode sumir da minha vida, eu não consigo crer diferente disso. É a palavra de Deus, é o que eu vou crer até o final, em nome de Jesus. Querido, tá diferente o negócio hoje aqui, hein? Tá diferente, hein? Tá diferente. Olha, ó, a Alessandra colocou Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Tem um outro texto na palavra de Deus que diz que a palavra corre velozmente. Eu vou procurar aqui, ó. A palavra corre velozmente. Esse texto é maravilhoso. Meu Deus, até bati aqui. Eita, mudou tudo aqui. Pronto. Calma, Vinícius. Salmo 147, 15. Não é isso? A gente vai ler o texto de Hebreus ainda, tá? A gente ainda vai ler Hebreus. Não sai daí, não. Aleluia. Salmo 147, 15. Meu Deus. Senhor Jesus. Salmo 147, 15. Olha só o que esse texto está dizendo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Olha isso. Deus envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Então a palavra de Deus sendo ministrada aqui nessa manhã, ela está correndo de forma veloz e alcançando você aí. Olha só a versão da Alessandra. A palavra corre por toda a parte. Bela, você tá aí, Bela? Bela Maia. Eu declaro sobre a vida do Daniel e da Larissa, lá nos Estados Unidos agora. A palavra de Deus alcançando eles agora. Na necessidade que eles podem estar tendo lá, nesse país, sozinhos. Eu declaro a palavra de Deus chegando lá, agora. Em nome de Jesus. Não sei, não lembrei deles. É o Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler o texto de Hebreus. Ô glória, eu amo a palavra de Deus. Eu amo o mover do Espírito Santo. Queridos, a gente não pode formatar o Espírito. A gente não pode formatar a palavra. Nós não podemos fazer isso. Recebe, Bela, recebe pelo seu filho, pelos seus filhos, Daniel e Larissa. Em nome de Jesus. Hebreus 4, 12. É o texto que não estava aqui no script, mas que a gente vai falar, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha isso, irmãos. A palavra de Deus, ela entra onde ninguém mais consegue entrar. E é o que eu estava falando aqui antes da gente começar a falar sobre isso. Quando eu estava dizendo que a medicina tem um limite. O medicamento do médico vai até um lugar. O que seu patrão pode fazer por você vai até algum lugar. O que a previdência privada, o que FGTS, eu não sei exatamente, essas coisas, né, que a gente deposita aí a vida inteira para sacar na aposentadoria, para receber na aposentadoria, tem um limite. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela entra onde ninguém consegue entrar. Ela penetra aonde ninguém consegue penetrar. Por isso que você precisa entender
que a sua fé precisa estar pautada na palavra. E você precisa trocar a sua fala, trocar aquilo que você fala, parar de falar a incredulidade, passar a falar a sua fé. Ah, Vinícius, mas será? Se entrou o será, a dúvida está aí. E onde há dúvida não há fé. A fé é certeza, a fé é convicção. Então, se você tem certeza, se você tem convicção, você permanece firme nisso e para de declarar o problema e começa a declarar a palavra que não tem limite, a palavra que entra, encaixa onde só ela consegue encaixar. Existem coisas que só a palavra de Deus pode fazer, queridos. Eu sou professor de teologia e eu amo ensinar para os meus alunos. Mas eu sei que o meu ensino, o meu conhecimento, com a didática, com a minha entrega, com a minha postura, com tudo aquilo que eu faço, tem um limite. Mas existe um lugar que só a palavra de Deus pode acessar. Por isso que eu amo ensinar a palavra. Porque ensinando a palavra, eu estou ensinando algo que é ilimitado. Algo que pode acessar o interior de um homem, de uma mulher, o coração de uma pessoa e transformar a realidade dessa pessoa para sempre, de forma definitiva. É a palavra de Deus que tem esse poder. Então, queridos, como nós entendemos que a fé é uma certeza, é uma convicção, não dá para ter certeza, convicção e ter dúvida ao mesmo tempo. Eu já falei isso 20 mil vezes em todas as lives, inclusive hoje. 99% de fé é dúvida, porque fé é certeza. Fé é estar plenamente convicto. O apóstolo Paulo, ele fala sobre Abraão, o nosso pai da fé. E é interessante, né? Porque quando a gente vai para o exemplo de Abraão, a gente percebe que Abraão, ele não teve uma fé especial. É meio incoerente a gente pensar que Abraão teve uma maneira de ter fé diferente de nós. Na verdade, se você parar para pensar, ele teve sim. E na verdade, o nosso nível de fé ainda é superior. Gente, não estou falando de heresia não, minha gente. É a palavra de Deus. Abraão não tinha fruto do Espírito. E uma das características, um dos aspectos do fruto do Espírito é fé. Fidelidade, ali no original, é a mesma palavra para fé. Fé, fidelidade. Abraão não tinha o Espírito Santo morando dentro. Não tinha o Espírito que ajudava na fraqueza, na necessidade. Nós temos. Então, olhar para a vida de Abraão é nos inspirar com alguém comum. E que de forma comum creu num Deus incomum. Creu num Deus extraordinário. Porque a chave da vida de Abraão é que Abraão cria em Deus e conhecia a Deus. Crendo em Deus e conhecendo a Deus, Abraão pôde estar plenamente convicto. Olha só o texto que eu quero ler com você, Romanos, no capítulo 4. Vai comigo, por favor. Romanos, no capítulo 4. Nós vamos ler versículo 19 em diante. Romanos 4, 19. Você está anotando? Eu estou anotando. Porque a maioria desses textos não estavam aqui. É o Senhor falando com a gente, eu creio. Anota aí. Romanos 4, 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Olha só esse texto, para aí rapidinho. O texto está dizendo que Abraão
não enfraqueceu a sua fé. Não deixou a sua fé enfraquecer. Eu quero dizer que é possível começar tendo uma fé robusta, forte, e enfraquecer no decorrer da jornada. Esse é o propósito da dúvida. Esse é o propósito de Satanás. Por isso que Satanás gosta de lançar os pensamentos de dúvida. Por isso que Satanás gosta de fazer você se questionar. Será que é isso? Será que é assim? Será que é desse jeito? Mas quando Deus te dá uma palavra, meu papel e o seu papel é acreditar nessa palavra. Ele vai dizer que Abraão levava em conta a sua situação atual. O corpo amortecido. Gente, eu não sei se você para pra pensar nisso, mas o texto está dizendo que Abraão não estava negando os 100 anos que ele tinha. Abraão não estava negando a idade avançada de Sara. Abraão não estava negando a infertilidade de Sara. Mas Abraão, acima de todas essas questões, de todos esses pontos, decidiu acreditar na palavra de Deus. Olha o verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Embora levasse em conta seu corpo amortecido, sua idade de 100 anos, a idade avançada de Sara, ainda assim não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus havia prometido. Aí o texto continua. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé te fortalece. A fé te impulsiona. A fé te empurra para frente. A fé, ela não tem esse poder ou esse propósito de deixar você naquele lugar de passividade. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem problema chorar? Nenhum problema. Tem problema sentir? Nenhum problema. Tem problema baquear com a dor, com o problema? Nenhum problema. Irmãos, algumas situações da nossa vida, elas nos pegam desprevenidos. Elas nos pegam de surpresa. E quando a gente não está esperando algo, é natural a gente ficar sem chão naquele primeiro momento. Volto a dizer, tem problema chorar? Tem problema sentir? Nenhum problema. Mas eu quero te dizer que mesmo no seu momento de fraqueza, mesmo no seu momento de dor, a palavra de Deus é pela fé quem te impulsiona a avançar. Seque suas lágrimas. Receba força pela palavra de Deus, dando glória a Deus. Seja novamente fortalecido para que você possa continuar a sua jornada. Olha só o que a Radassa está falando. Não é certo, mas é comum ver pessoas negando a realidade, maquiando esse comportamento com fé. É isso aí, gente. A fé não nega a realidade. E tem gente que está negando a realidade, maquiando isso como se fosse fé. Bem pontuado, Radassa. É isso aí. Mas não tem problema você sentir, sofrer, entender, ver e entender a realidade. Agora, a fé não nega a realidade, mas não se conforma com ela. A fé entende que tem um poder para ir além. Dando glória a Deus, Abraão foi fortalecido. Fortalecido. Aí o verso 21, que é o verso que eu queria ler com você desde o início, era esse. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Abraão estava plenamente convicto. Abraão tinha uma
convicção. Queridos, plenamente convicto fala sobre estar completo, pleno, cheio. Abraão estava pleno, completo pela fé. Isso não quer dizer que Abraão tinha tudo. Um exemplo, Abraão não tinha a promessa, ou melhor, o cumprimento da promessa. Ele tinha a palavra, mas ele ainda não tinha filho aqui nesse momento. Ele ainda não estava vendo nada, mas ele considerou que, tendo a fé em Deus, ele já estava pleno, preenchido. Uma pessoa de fé, ela não espera a promessa cumprir para estar plena. Ela já está plena com a palavra que foi liberada por Deus. Meu Deus. Olha isso. Pensa nisso. Tem gente que está esperando a gestação para se sentir plena. Tem gente que está esperando o casamento para ser pleno. Eu aprendi isso na época que eu era solteiro, né? Você não tem que procurar sua metade da laranja, porque você não é uma metade, você é uma pessoa completa. Enquanto você não aprender a ser completo com o Senhor, você achar que o que te completa é um relacionamento, é uma pessoa, quando você chegar nesse relacionamento e encontrar essa pessoa, você vai entender que ela não te completa, você vai se frustrar. Tá entendendo isso? Eu tô só falando de relacionamento como um exemplo, porque é uma frase que a gente usa muito, né? A metade da laranja. Tem até a música aí do Fábio Júnior, esquece ela, deixa pra lá. Mas, uma pessoa que tem fé, ela já está preenchida pela palavra. Abraão não ficou pleno quando Isaac nasceu. Abraão já estava plenamente convicto quando recebeu de Deus a palavra. Quando creu em Deus. O que eu acho maravilhoso é que o texto diz que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão entendeu que para Deus cumprir a promessa não era um problema. Então, se para Deus não era um problema cumprir a promessa, por que para mim é um problema quando a promessa não está cumprida? Se eu sirvo a um Deus que não tem problema em cumprir a promessa, por que eu vejo problema, tenho falta, tenho situações quando a promessa não está cumprida? Por que eu abro espaço para a incredulidade, para a dúvida, quando eu não vejo as coisas acontecerem ou acontecendo como eu gostaria que elas acontecessem? É normal, queridos, é natural você aguardar uma promessa. Mas eu quero que você entenda que seus olhos não podem estar na promessa. Seus olhos precisam estar em quem deu a promessa. Abraão não estava crendo na promessa. Ele estava plenamente convicto no poder de Deus, na capacidade de Deus, na habilidade de Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Fé na fé não resolve. Fé na palavra resolve. Fé na fé não resolve. O que resolve é a fé na palavra. Às vezes, até quando a gente pede oração para alguém, ora por mim, a gente deposita a nossa fé na oração da pessoa. Mas fé na oração não resolve. O que resolve é a fé na palavra de Deus. Queridos, aquele que crê em Deus não ficará confundido.
Olha isso. Procurei aqui, ó. Romanos 10, 11 é esse texto. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quem crê em Deus não ficará confuso. Quem crê em Deus estará seguro. Quem crê em Deus, quem confia em Deus, estará assegurado pelo próprio Deus. Quem acredita, quem espera, quem está com ele. Abraão pôde estar plenamente convicto, porque ele sabia que ele estava caminhando com o Deus Todo-Poderoso, que a hora que ele quisesse, ele cumpriria a promessa, porque Deus não tem problema em cumprir a promessa. Eu quero que você que está aqui na live, a gente está caminhando para o final já, mas você que está aqui agora me ouvindo, você saiba de uma coisa: Deus não tem problema em te prosperar. Ele não tem problema em te dar o filho, te dar o casamento, em mudar a sua vida financeira. Não tem um limite para o poder de Deus. Mas, muitas vezes, o que nós precisamos compreender é que existe uma parcela que é nossa, de crer na palavra de Deus, com ou sem a promessa, com ou sem o cumprimento da promessa. Porque tem gente que está esperando tanto pelo cumprimento da promessa. Eu não sou Deus e eu não quero falar em nome de Deus, mas eu vou falar para você uma coisa que eu penso e que eu vejo e que às vezes faz algum sentido para mim. Eu, Vinícius, não estou falando por Deus, estou falando por mim. Eu, Vinícius, penso que às vezes na nossa vida, se Deus cumpre a promessa na hora que a gente quer, a gente tem uma tendência em fazer dessa promessa um ídolo na nossa vida. Fazer desse cumprimento um ídolo na nossa vida. Tem gente que está há tanto tempo aguardando uma promessa, que se essa promessa se cumprir, essa pessoa vai fazer dessa promessa um ídolo. Não estou falando por Deus, estou falando por mim. Estou falando do que eu vejo e do que eu entendo. Irmãos, eu, Vinícius, na minha vida, percebo que às vezes, quando eu quero muito uma coisa, ela só acontece quando eu descanso meu coração a respeito dela. Volto a dizer, Deus não tem problema em te prosperar. Não tem problema em te abençoar. Ele ama fazer isso, inclusive. Ele não tem problema em mudar a sua realidade. Ele não tem problema, não tem falta de poder em Deus para cumprir a promessa. Mas, algumas vezes, se a promessa for cumprida na hora que a gente quer, ela pode se tornar um ídolo na nossa vida. E por isso, Deus nos faz caminhar um pouco mais com Ele, para que possamos aprender a depender e a confiar nele, entendendo que, cumprindo ou não a promessa, querido, a gente tem que chegar nesse ponto, nesse lugar de cumprindo ou não a promessa. Eu tô com Deus, eu tô com o Senhor, eu tô seguindo o Senhor. Abraão estava desse jeito. Ele não negou o seu estado natural, mas mesmo diante desse estado natural, se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que não falta em Deus poder para cumprir e que o tempo, a hora é com Deus. A forma, o momento é com Deus. Cabe a mim acreditar de todo o meu coração, estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometer.
Então, querido, querida, que está comigo aqui nessa live, nessa manhã, a minha mensagem, que eu creio que é a mensagem do Espírito para nós nesse dia é: não duvide da promessa, não duvide da palavra, porque onde há dúvida, não há fé. Esteja plenamente convicto, assegurado, na certeza, na convicção, no firme fundamento, porque fé é isso. Fé não é dúvida. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas, e eu vou dizer isso aqui. Eu acho que eu já falei isso em alguma live, mas vou dizer isso aqui agora pra você, pra gente terminar essa live nessa manhã. Duvida de mim, duvida do Vinícius. Não é porque você tá aqui na minha live que você é obrigado a engolir tudo que eu tô te falando, não. Duvida, pode duvidar. Tá bom? Problema não. Vou ficar chateado se você for pesquisar na palavra pra saber se é isso que eu tô falando mesmo ou não. Se você for orar, pedir ajuda ao Espírito Santo, não fico chateado com isso. Duvida de mim. Duvida do noticiário. Duvida do patrão. Eu ia falar duvida do cônjuge, mas entende o que eu quero dizer, tá? Não é pra você desconfiar, mas é pra... Se tiver que duvidar, pode duvidar. Duvida de você. Duvida dos seus pensamentos. Duvida dos seus sentimentos. Questiona os seus sentimentos. Ei, que sentimento é esse? Será que é isso mesmo? Por que eu tô sentindo isso? Onde que começou isso? Será que isso é de Deus pra mim? Será que Satanás lançou uma seta? Duvida, duvida, duvida. Aprende a questionar seus pensamentos e seus sentimentos. Duvida de você. Duvida do que você sabe, duvida do que você sente, duvida do que você percebe. Mas nunca, em hipótese alguma, duvide da palavra de Deus. Nunca na sua vida. Vai por mim, esse é o conselho que eu quero te dar nessa manhã. Nunca na sua vida duvide da palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas não passarão. Não duvide da palavra de Deus, permaneça crendo nessa palavra e colocando a sua expectativa nela, acreditando que se Deus falou, essa é a verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado por essa manhã poderosa. Que alegria poder viver isso junto com você. Que bom que você ficou aqui. Louva a Deus por você que está desde o início, você que entrou depois. Quero te dizer que toda sexta-feira a gente está aqui, nesse mesmo bate-canal. Toda sexta-feira, 8 da manhã, aqui no Instagram, para a live da palavra, para recebermos mais da palavra de Deus e sermos tocados por essa palavra. Eu quero que você venha comigo, participe junto comigo, para que possamos crescer junto com a palavra de Deus. Vai ficar salva. Vou deixar essa live salva. Glória a Deus. Então você pode compartilhar, pode assistir de novo, pode mandar para mais pessoas. Eu vou inclusive colocar também essa live no YouTube, porque no YouTube tem gente que consegue ver sem Instagram, tem gente que consegue ver pausando, retornando, indo e vindo. Então eu vou colocar lá, disponibilizar. Então compartilha, coloca lá, manda para alguém que precisa receber dessa mensagem e continue crendo. Não duvide, porque onde há dúvida, não há fé. Eu te abençoo sua sexta-feira, seu final de semana, e declaro sobre a sua vida um tempo de favor e de romper em fé, em nome de Jesus. Um beijo, até semana que vem, sexta-feira, 8 horas, aqui no Instagram, para nossa live da palavra. Um beijo, minha gente, fica na paz.